O ano é 1960 e o basquete brasileiro retorna ao velho continente para a disputa dos Jogos Olímpicos de Roma. Questo è il pallacanestro olimpico brasiliano, dove io, Lucas Guanais e Fábio Toledo ricordiamo tutte le campagne di pallacanestro alle Olimpiadi. Comecei diferente, italiano macarrônico, no pique It's Me Mario, mas estamos na Itália em 1960, Fábio. E em 1960, você já era nascido? A contagem segue, faltam 34 anos para eu nascer, nem meus pais eram nascidos ainda. Nem os meus, pra ser sincero, nem os meus. Mas vamos que vamos, 1960... O movimento olímpico não consegue ficar muito tempo longe da Europa, né? Então, após a edição em Melbourne, na Austrália, voltamos para a Europa, desta vez para a Itália, que após a Segunda Guerra Mundial tinha se fechado um pouco, teve muitas baixas também por conta do conflito, e assim como Londres em 1948, e assim como Tóquio, que vai ser o nosso próximo episódio, em 1964, Roma queria mostrar para o mundo que todo aquele episódio, toda aquela tragédia, aquele absurdo da Segunda Guerra Mundial havia ficado para trás. E agora era a hora de um novo momento, uma nova Itália, uma nova Roma, Fábio. Exatamente, né? Após a Segunda Guerra, né, a Itália estava completamente destruída, tanto questão de ferrovia como rodovia, prédios destruídos, né, e tudo mais, e isso levou, né, algum tempo para a Itália uma recuperação completa. Foi muito importante, né, para isso acontecer, principalmente o investimento chamada UNRWA, né, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, que a gente tá muito internacional agora, né, Guanais, falando várias línguas. A cada 30 segundos aqui vai pipocar um idioma diferente, ninguém vai saber. Que nesse caso a UNRWA é uma agência internacional que foi criada ali no pós-guerra justamente para auxiliar os países da Europa, principalmente, que passaram, né, pelo cenário da guerra, né, tiveram a guerra ali no seu território, e o principal investidor, né, dessa UNRWA era os Estados Unidos, né, que promoveu isso, e até a partir desse trabalho da UNRWA, desses investimentos estadunidenses, criou-se também ali na Europa, né, o chamado bloco capitalista, para justamente se contrapor ao bloco comunista, no cenário de Guerra Fria. E a Itália, a partir disso, inclusive, chega ali nos anos 60 um tanto americanizada, viu, Guanais? O pessoal gostava muito da cultura dos Estados Unidos, né, dos filmes de Hollywood, das músicas da época, né, principalmente ali o rock, né, dos anos 50, 60 e tudo mais. Então, muita gente, inclusive, quando pensa assim, em cultura italiana mais contemporânea, pensa também um pouco dessa parte, né, da época da Itália americanizada, que também foi marcada pelo crescimento ali, né, dos chamados automóveis mais baratos ali, principalmente a tal da Vespa, da Lambretta ali nas motos. Tem também os pequenos carros da Fiat, né, que é uma das principais empresas, né, talvez a maior representante da Itália, assim, né, entre as marcas mundo afora. E todo esse cenário, né, a Itália começou a apresentar ali nos anos 60. E ela também se reabriu ao mundo como uma república agora, né? Porque até ali a Segunda Guerra era uma monarquia parlamentarista, que aí deram todo o poder ali pro Mussolini, né? E aí ele virou um ditador dentro de uma monarquia, para você ter uma ideia como que era o negócio na Itália. Aí, posteriormente, com o fim da Segunda Guerra, houve também um plebiscito na Itália para definir, né, qual seria o modelo político a partir de então, e ficou definido o presidencialismo parlamentarista,
encerrando assim então também o regime monárquico. Então todo esse cenário de uma nova Itália era apresentado em 1960 nos Jogos Olímpicos de Roma. E a Itália, por si só, era um país muito novo, né? Um dos mais novos da Europa que conhecemos hoje. A Itália se unificou no final do século XIX, né? Ali em 1870. O Brasil é mais velho que a Itália, né? A Itália eram vários reinos ali que se juntaram da maneira que conhecemos hoje só no final do século XIX. Então, tem ainda teve, né, principalmente ali no começo do século passado, uma instabilidade política muito grande nessa questão, sintomas de estados jovens, né? Isso acaba acontecendo muito até a situação se acalmar e se estabilizar um pouco. E a Itália, né, tem ali um outro ponto aí, culturalmente falando, né? Quando se fala em Itália também se fala em máfia, né? Foi justamente também nesse período de reconstrução da Itália que teve início, ou o início mais organizado, né? Porque as máfias existem desde o século XIX ali na Itália, né? Principalmente na região do sul da Itália. Mas foi a partir desse momento também, né, que no período de reconstrução, que começou a ter também, né, o pessoal começando a controlar algumas partes de infraestrutura do país, principalmente novamente no norte, na região de Nápoles, na Calábria e tudo mais. Começou a surgir também, né, de uma maneira mais organizada, justamente no pós-guerra. E no restante do globo, em 1960, o cenário do último episódio se mantém. Guerra Fria, cortina de ferro na Europa, África e Oceania com diversas colônias em processo de independência, e com isso até tivemos nos Jogos de Roma algumas estreias, né? A gente teve, por exemplo, Marrocos, Sudão e Tunísia, que tinham acabado de ficar independentes, disputando pela primeira vez os Jogos Olímpicos. San Marino, que é um território que fica dentro da Itália, inclusive, até pela proximidade geográfica, disputando pela primeira vez os Jogos Olímpicos. Nós tivemos a Rodésia, que posteriormente viria a ser Zimbábue, mas na época ainda pertencia à África do Sul, disputando como Rodésia, né? A região ficou independente como Rodésia, só nos anos 80 foi mudar de nome para Zimbábue, mas ainda era um território sul-africano e já jogaram também. As Alemanhas, mais uma vez, jogaram juntas, né? Foi a penúltima vez que isso aconteceu, da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental competirem sob uma mesma bandeira. Tivemos uma junção ali de ilhas caribenhas, né? Barbados, Jamaica, Trindade e Tobago, jogaram representando a Federação das Índias Ocidentais, né? Como representando, popularmente dito, na época, as Antilhas. E isso só aconteceu nesse ano, né? Que teve essa junção aí de países caribenhos. Foi praticamente o combinado caribenho, né? Foi quase um combinado caribenho. Mais uma vez também a disputa entre China e Taiwan se fez presente nos Jogos Olímpicos, e desta vez todos foram representando Formosa, né, que é a ilha de Taiwan, e por causa disso os atletas chineses na cerimônia de abertura protestaram, levaram cartazes de protesto contra essa decisão, e no final das contas acabaram nem disputando. A boa parte deles, né, foi uma delegação muito pequena que acabou competindo por Formosa, que era um China mais Taiwan. Então o mundo ainda seguia em polvorosa nesse cenário de Guerra Fria, enfraquecimento / reconstrução europeia e disputa entre Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, capitalismo e socialismo ali presente em praticamente toda a mesa de bar, Fábio. O último destaque, da minha parte pelo menos ali dos participantes, é que foi a última participação da África do Sul, né, nos Jogos Olímpicos, porque posteriormente ela foi proibida de disputar devido, né, ao regime do Apartheid. Depois ela só foi voltar a estar ali nos Jogos Olímpicos em Barcelona, 1992. Então também marca, né, a partir desse momento, a última participação da África do Sul por 32 anos. Quem também se inscreveu para disputar os Jogos Olímpicos de Roma, mas acabou não disputando, foi Suriname, né, que tinha se tornado um país, uma região autônoma do Reino Holandês, né, o Suriname aqui, nosso vizinho de América do Sul, ninguém lembra dele, mas ele foi colônia holandesa e ele tinha conquistado sua autonomia
e se inscreveu nos Jogos de Roma com apenas um atleta, mas deu um problema no registro desse atleta e ele acabou não podendo jogar, mas estava lá inscrito. A independência do Suriname só veio acontecer em 1975 e outros países tinham outros nomes ainda na época, né? Vale lembrar, a Myanmar na época se chamava Burma, a Sri Lanka na época ainda se chamava Ceilão, o próprio Zimbábue ainda se chamava Rodésia e nem era independente. Então muitos países tinham bandeiras ainda com o Reino Unido, né? Aquela bandeira tradicional. Sim. Azul com a bandeira do Reino Unido no canto, ainda era a bandeira de muitos países, isso sem contar União Soviética, Iugoslávia, Tchecoslováquia, países que se desmembraram décadas depois. Mas era esse cenário ali, em 1960, que víamos. Também fez parte dessa edição dos Jogos Olímpicos a República Árabe Unida, que era uma junção do Egito e da Síria, num movimento que acontecia no Oriente Médio também, de uma nação pan-árabe. Porque são países culturalmente muito semelhantes do Oriente Médio e da África e têm origens muito parecidas entre si também. E essa noção de uma única Arábia já era existente na época, né? Eram países ainda, em sua maioria recentes também, que vinham saindo dos domínios europeus, e Egito e Síria se uniram. Foi um país que durou pouquíssimo tempo, desapareceu logo em seguida, golpes de Estado eclodiram em todo canto, mas é uma noção, é um sentimento que ainda está presente em 2024, tá? Não é algo que ficou restrito apenas ao século passado, mas foi lá na década de 60 que de fato, no final da década de 50 na verdade, que de fato chegaram a unir países, né, sob essa bandeira da República Árabe Unida. Em Roma, a maioria era egípcio, mas competiam sob uma bandeira Árabe Unida, no caso apenas Egito e Síria por enquanto. E aqui no Brasil, Fábio, 1960 também um momento de efervescência, um momento em que a gente estava às vésperas de um golpe militar, mas ainda não sabíamos. Era um momento em que olhávamos para frente, inaugurávamos Brasília, um país, principalmente a partir do rodoviarismo do Juscelino Kubitschek, buscando um desenvolvimento e, entre aspas, recuperar um atraso, principalmente industrial, né? Eram os que chamavam anos dourados, né, do Brasil, ali no final dos anos 50, início dos anos 60, e a inauguração, né, da nova capital de Brasília tinha essa marca, né, de ser uma representação, né, desse momento aí de evolução do Brasil, né, enquanto nação, enquanto país, de justamente com a capital no centro do país para ligar toda a nação, né, do Oiapoque ao Chuí, e justamente com as rodovias, né, e tudo mais, mas além disso também, né, com todo um cenário assim cultural e até mesmo esportivo marcado assim por momentos importantes, né, trazendo para o esporte, né. A gente tinha ali naquela época o Éder Joffre no boxe, né, sendo tricampeão mundial no peso galo. Teve também ali na década de 60 a Maria Esther Bueno vencendo Grand Slams de Wimbledon e o US Open. Tinha, como a gente até tinha mencionado, né, nas edições anteriores, o Ademar Ferreira da Silva, depois de duas medalhas olímpicas, né, sendo referência no salto triplo nível internacional. E, claro, tinha o Brasil, depois de muito tempo, depois de algumas tragédias, sendo campeão mundial de futebol, né, conquistando o título em 58. Então era um cenário assim, né, de muita empolgação, né, e até um pouco diferente da visão do Brasil, enquanto, como dizia ali, né, o escritor, dramaturgo Nelson Rodrigues, né, do tal do complexo de vira-lata, né, do brasileiro, e isso perdurou até ali metade dos anos 50, que aí teve uma virada ali para chegar nos anos 60 com um Brasil completamente diferente, pelo menos em termos de cultura, de esporte e até mesmo com essa presença, né,
esse investimento gasto aí feito pelo governo JK de aumentar, né, expandir a malha rodoviária e de construir, né, uma nova capital para o país. Mas não foi apenas a seleção masculina de futebol que havia vencido algo relevante no final da década de 50. A seleção masculina de basquete conquistou seu primeiro título mundial em 1959. Chegamos finalmente na época de ouro do basquete brasileiro, começando, claro, por 59 no torneio disputado no Chile, esse mesmo Campeonato Mundial que o Brasil disputou em 2023 na Ásia. Já vencemos, né? Somos bicampeões mundiais masculinos, na verdade. E tudo começou ali em 1959 no Chile, na histórica seleção de Vladimir Marques, Amauri, Algodão, Canela. E foi uma baita história, Fábio. Uma baita história e que trazia ali, né, a gente até falou na última edição, ainda jovens ali, Amauri, o Vladimir, né, boa parte dessa geração dos anos 60, né, que seriam fundamentais para as conquistas brasileiras, inclusive já no Mundial de 59, mas ali em 56, nos últimos Jogos Olímpicos, boa parte deles tinham seus 20, 22 anos, né, e agora já mais amadurecidos, né, já marcaram presença em mais uma edição do Campeonato Mundial. Curiosamente, né, Guanais, a terceira edição de Campeonato Mundial e a terceira edição realizada na América do Sul, né, a primeira foi na Argentina, a segunda no Brasil, a terceira no Chile, e o Brasil, inclusive, né, fez uma preparação intensa aí para essa disputa do Campeonato Mundial, ficou inclusive 3 meses, né, fazendo a preparação na base da Marinha para viajar ao Chile, né, e enfrentar os grandes adversários da época ali, né, como sempre os Estados Unidos, a União Soviética também, que estava nessa competição e vinha inclusive, né, de conquistas do cenário europeu. O Brasil, ele inclusive estava no mesmo grupo que a União Soviética, né, na primeira fase da Copa do Mundo de 59, na estreia venceu o Canadá, no segundo jogo perdeu para os soviéticos por 73-64, mas depois contra o México acabou levando a melhor, né, e terminou inclusive na primeira colocação, uma vez que os soviéticos perderam para o Canadá por 63-54. Ou seja, o Canadá acabou fora, né, acabou eliminado, mas o Brasil agradeceu, né, pela vitória canadense aí, porque deixou o Brasil na frente, né, porque teve empate triplo. E aí foi o saldo de cestas, né, entre as 3 equipes. E aí no desempate, né, no saldo de cestas, o Brasil ficou na frente com 8 pontos positivos, a União Soviética com 0 e o Canadá com -8. Né? Então, nesse desempate, o Brasil terminou na frente e avançou para a fase seguinte, como foi na última edição também do Mundial. Era todos contra todos ali, 7 classificados. Foram todos os 2 melhores classificados, né, de cada grupo, mais o Chile, né, que estava ali por ser o time da casa, né? Vai deixar o time só na primeira fase ali? O time tem que estar na fase final. E o Chile estava na fase final, foi colocado lá para enfrentar, né, as outras 6 equipes já tradicionais, né, como Porto Rico, Bulgária, que inclusive venceu o Brasil, né, em edições anteriores de Olimpíada, Taiwan ou Formosa, e o Brasil então foi para essa fase final, venceu Formosa, né, na primeira partida, depois desbancou a Bulgária, depois enfrentou os soviéticos e perdeu para os soviéticos, perdeu por 3 pontos, os soviéticos por 66-63. Na sequência, venceu Porto Rico e depois venceu os Estados Unidos por 81-67, que já havia sido derrotado pela União Soviética. E na última partida, inclusive, o Brasil venceu o Chile por 73-49. E no somatório, né, com 5 vitórias e 1 derrota, o Brasil terminou com a melhor classificação ali.
Pois terminou em primeiro porque houve uma questão política nesse grupo final. Formosa, Taiwan, estava entre os 7. E a União Soviética e a Bulgária se recusaram a enfrentar Taiwan em protesto, né, em apoio à China e em protesto à reivindicação taiwanesa, ou de Formosa na época. Então, deu WO para a União Soviética e para a Bulgária. Caso a União Soviética tivesse enfrentado Formosa e tivesse vencido, o que era bem provável de acontecer se esse jogo acontecesse, a União Soviética que venceria essa edição Sim. do Mundial. Mas aí, diante desse WO, acabou ficando com o Brasil, né? Elas foram desclassificadas, inclusive, a União Soviética e a Bulgária, por se recusarem a enfrentarem Taiwan. E aí caiu no colo do Brasil, né? Com 5 vitórias e 1 derrota, ficou em primeiro lugar. E os Estados Unidos ficou em segundo, o Chile ficou em terceiro, mas vale também relembrarmos, né? Os Estados Unidos não era os Estados Unidos, era um time bem pior do que poderia ser. Sim, né? Era um time, como sempre, né, ainda universitário, né? Mas ainda não eram os melhores atletas ali universitários que estavam na competição. No Mundial anterior, os Estados Unidos tinha vencido, né, aqui no Brasil, inclusive, e depois, né, mandou um time alternativo, se é que dá para dizer assim, nos anos 50, para o Chile. E aí também não foi bem vista, né, essa questão, né, porque assim, os Estados Unidos ficou com o segundo lugar, ficou com o vice-campeonato, por conta, né, da saída da União Soviética, que seria campeã. Então ficou ali no gosto de terceiro no campeonato mundial, com direito à derrota para o Brasil, para a União Soviética, e um cenário que se apresentava favorável ao crescimento de outras equipes, né, para enfrentar os Estados Unidos na então principal competição, né, do cenário do basquete mundial, os Jogos Olímpicos. Mas o Brasil, que não tinha nada a ver com isso, comemorou muito esse título mundial, o primeiro, né, de sua história. Amaury Passos, que foi tão criticado nos Jogos de 56 por causa de suas condições físicas, foi eleito MVP. Para vocês terem uma ideia. Ele nem foi o cestinha brasileiro. O cestinha brasileiro foi o Vlamir Marques. Mas o MVP ficou ali com a Amaury. Mas os dois marcaram presença no quinteto do Campeonato Mundial também. Tudo isso, toda essa história nós contamos para mostrar que, de novo, o Brasil chegava nos Jogos Olímpicos com esperança de medalha, Fábio. E dessa vez vindo de um título, né? Dessa vez ainda com uma expectativa mais alta do que nas edições anteriores. Sim, né? E além desse outro resultado, houve também, né, a disputa dos Jogos Pan-Americanos em 59. E o Brasil ficou com bronze, né? Os Estados Unidos com o ouro e Porto Rico com a prata. Bom, e além do Campeonato Mundial, né, que foi disputado em janeiro de 59, né, era para ser em 58, mas atrasaram as obras lá no Chile, né, coisa tradicional, né? O basquete também teve a disputa dos Jogos Pan-Americanos, né, em 59, em Chicago, nos Estados Unidos. E aí nos Jogos em Chicago, com um time um pouquinho mais reforçado, né, os Estados Unidos terminou com a vitória com o ouro, Porto Rico ficou com a prata e o Brasil ficou com o bronze. Mas ainda assim, né, mais uma medalha da seleção brasileira, né, que também começava não, né, já dava mais tempo, mais espaço para o Canella ser o treinador da seleção de fato, né? A gente falou, né, nas últimas edições aí dos Jogos Olímpicos que o Canella sempre estava no meio da história, mas sempre estava fora dos Jogos Olímpicos, né? E aí finalmente chega em 1960 e o técnico da seleção vai ser o Canella, né? Finalmente ele vai estar presente na Olimpíada, Gonais. Pois é, né? Nessa política quase do café com leite, que não é de São Paulo com Minas, era de São Paulo com Rio, né? Como é que a gente pode... Vamos batizar essa política de técnicos de Rio e São Paulo? Como é que a gente pode colocar isso aí, Fábio? Café com mate?
Café com mate, a política da bolacha biscoito, né? Era a disputa sempre entre as duas federações. Inclusive, os técnicos paulistas protestaram muito pela escolha do Canella, porque no final dos anos 50 o basquete paulista estava muito superior ao basquete carioca, em termos de boas equipes, de resultados, nos embates em que as equipes tinham também, nas seleções estaduais, os paulistas estavam levando a melhor, mas pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, depois do título mundial, não tinha argumento, né? Foi realmente o Canella o técnico escolhido e ele manteve a base, né, para os Jogos Olímpicos. Pois é, né? E inclusive tendo dois jogadores que a gente citou aí, né, Amaury e Vlamir, sendo destaques da seleção, atletas paulistas, né? E que encaixaram no estilo de jogo ali do Canella, né? De ritmo rápido, de uma transição rápida, com alguns arremessos externos, né? Praticando um pouco mais essa parte que posteriormente, né, seria muito mais utilizada pela seleção brasileira, pelo basquete brasileiro, e utilizando também do atleticismo de seus jogadores, né? O Amaury, ele tinha 1,91 ali, né, enquanto jogava, e vinha, né, de um conhecimento atlético, tendo praticado natação, atletismo, tendo jogado vôlei também, né, na adolescência ali. E isso proporcionou, né, um conhecimento do corpo dele, né, diferente de outros atletas. E o próprio Vlamir também, né, ele foi corredor de pista. Então também tinha, né, um pique ali que garantia, né, as condições que favoreciam, né, inclusive o trabalho do Canella ali na seleção, tendo esses jogadores paulistas, né, aparecendo. Foi uma preparação, inclusive, feita ali, não muito longe do início dos Jogos Olímpicos. O Brasil embarcou para Portugal, onde jogou antes de ir para Roma, participou dos Jogos Luso-Brasileiros, né, onde disputou algumas partidas ali nesse torneio amistoso junto aos portugueses, até finalmente chegar em Roma. Pois é, e fizeram parte, né, do time brasileiro lá em Roma, né, o Edson Bispo, remanescente já da última edição dos Jogos Olímpicos, o Moisés, o Valdemar, o nosso querido Algodão, mais uma vez presente em Jogos Olímpicos. Tinha também um tal de Carmo de Souza, sabe, Guanais? Conhecido como Rosa Branca. O Mosquito, né, o Carlos Massoni, o Valdir Bocardo, o nosso Vlamir Marques, junto com o Amaury, o Fernando Brobró, que era o Fernando Pereira de Freitas, o Antônio Súcar e o Jatir, né, o elenco brasileiro lá em Roma. Pois é, um elenco muito qualificado, um elenco ali já na casa dos 26, 27 anos, junto principalmente do Algodão, que era o cara mais experiente, considerado por muitos ainda a grande referência do basquete brasileiro na época. De fato era, né? De fato era o cara que tinha passado ali por toda a transição do Brasil desde Londres até se tornar essa grande potência internacional em termos de seleção. Ele gozava realmente desse prestígio. E lá em Roma foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos em que houve um pré-olímpico, né, Fábio? Houve ali um torneio anterior para definir as últimas vagas, né? Foram 5 vagas definidas ali pelo pré-olímpico. Foram por esses torneios a Tchecoslováquia, a Espanha, a Hungria, a Iugoslávia e a Polônia. Da mesma maneira que a gente viu o Brasil ganhar da Letônia em 2024, se você estiver ouvindo nesse ano. As outras vagas foram definidas da seguinte maneira, né? Os 8 melhores classificados em Melbourne, com exceção da China, que desistiu, né, por causa daquela polêmica com Taiwan, mais o país sede, a Itália, além de Japão, México e Porto Rico, pelos resultados no campeonato mundial, se juntaram aos 5 ali do pré-olímpico. Então, 16 equipes, 4 grupos de 4. Os 2 primeiros avançavam, os outros 2 disputavam ali da 9ª à 16ª colocação. A chave brasileira, Fábio, consistia de México, Porto Rico e a União Soviética. A União Soviética que ganhou do Brasil no Mundial, a União Soviética que ganhou do Brasil nas outras 2 edições dos Jogos Olímpicos, em 52 e 56, dessa vez estava no mesmo grupo brasileiro já na primeira fase.
E dessa vez, na primeira fase, não teve para ninguém. Pois é, a estreia brasileira aconteceu no dia 26 de agosto, lá todo o campeonato, né, disputado no Palazzo dello Sport, então construído para os Jogos Olímpicos, e depois virou a casa do Virtu Roma, né, até hoje. O Brasil estreou contra Porto Rico, que inclusive, né, era o adversário, né, esteve à frente do Brasil no Pan-Americano do ano anterior, e conseguiu uma vitória apertada, né, por 75-72, já estreando um jogo complicado, mas que teve ali 18 pontos do Amaury, 15 do Edson Bispo, 14 do Vlamir, para garantir a vitória contra os Boricuas. E depois o Brasil já enfrentou na sequência, olha que sequência, né? Já veio a União Soviética no dia seguinte, no dia 27, e o Brasil venceu, Guanais, 58-54, derrotando aí os soviéticos que venceram, né, os brasileiros no Mundial, com o Valdemar anotando 14 pontos, mesma pontuação do Amaury, e o Edson Bispo também sendo um nome importante ali no garrafão com 12 pontos. E a União Soviética também tinha atributos físicos muito interessantes. Até uma curiosidade, o pivô Krumnik, ele tinha 2,18 metros. E saiu uma nota sobre ele na Revista do Esporte, uma revista carioca da época, falando que, abre aspas, os russos levaram um atleta gigantesco em sua delegação. Por isso, uma cama especial de 2,40 metros de comprimento foi fabricada especialmente para o grandalhão Krumnik, jogador da equipe soviética de basquete que mede 2,18 metros e calça número 56. Imagina os redatores da Revista do Esporte vendo o Wembanyama na frente do Brasil, que vai acontecer daqui a alguns dias depois dessa gravação. E aí, né, para encerrar a participação do Brasil no grupo, na fase de grupos, a equipe derrotou o México, né, mais um adversário também histórico, né, do Brasil, em mais um confronto equilibrado, né, um jogo definido na prorrogação. Os mexicanos ali com Armando Herrera, Alberto Almanza e Guillermo Wagner foram aguerridos, e o Brasil venceu por 80-72. Então não teve vida fácil o Brasil na primeira fase, porém terminou invicto. Se o Brasil não teve vida fácil, que dirá os adversários, né? Então o Brasil terminou em primeiro com 3 vitórias e 3 jogos, avançou para as semifinais. As semifinais, 2 grupos com 4 integrantes cada, né? Eram 8 times disputando as semifinais, e o Brasil foi pareado com a Itália, os donos da casa, com a Tchecoslováquia e com a Polônia. Logo de cara, pegamos os donos da casa, pegamos a Itália e olha, mais uma prorrogação. Foi aí que o brasileiro já começou a sentir, né? Sem emoção não é Brasil. E depois de mais um jogo definindo a prorrogação, o Brasil venceu os donos da casa por 78-75, com grande exibição de Vlamir, Amaury, Rosa Branca fazendo parte do time titular pela primeira vez, né? Substituindo o Valdemar, e o Edson Bispo conseguindo superar os italianos Mario Alesini, Gianfranco Lombardi, ali da geração dos anos 60 da Itália, para estrear bem, né, na fase semifinal. Mas convém destacar, né, a fase é a semifinal, não era a semifinal do campeonato. O Brasil ainda teria que enfrentar, ainda tinha um quadrangular na fase seguinte, né, então seria fundamental, né, a classificação, visando o avanço para a fase final, que veio depois ali, né, de jogos um pouquinho mais tranquilos do que estava acontecendo antes, né, Guanais? O Brasil venceu a Polônia na sequência por 77-68, e um jogo absurdo do Vlamir Marques, anotando 32 pontos, e o Amaury também aparecendo muito bem, fazendo 17, para uma vitória dominante aí da equipe brasileira a partir do desempenho, né, dessa dupla que marcou, né, o basquete brasileiro. E depois, na última partida, o Brasil derrotou a Tchecoslováquia por 85-78,
O Vlamir fez 25 pontos, o Edson Bispo 21. Novamente o Vlamir apareceu bem então, com 15 pontos. E com isso o Brasil avançou. E mais uma vez, Guanais, avançou invicto. Chegou para a fase final sem nenhuma derrota. Mais 3 vitórias em 3 jogos. E a última definição, né, a fase final mesmo desses Jogos Olímpicos, consistiam nos 2 primeiros colocados de cada chave na fase semifinal. Na chave do Brasil, ao lado dele, passou a Itália, e do outro lado passaram Estados Unidos e União Soviética. Só que tinha uma pegadinha aí nesse quadrangular, né? Era formado por Estados Unidos, União Soviética, Brasil e Itália, mas a partida em que os times se enfrentaram na fase semifinal foi carregada. Então, no caso brasileiro, a vitória contra a Itália na semifinal foi carregada para a fase final e a vitória dos Estados Unidos contra a União Soviética foi carregada também para a fase final. E aí, logo de cara, mais uma vez fomos pareados contra eles, Fábio, contra a União Soviética. Só que dessa vez não deu para o Brasil. Vitória dos soviéticos, mais um jogo apertado, 64-62, com Volnov e Petrov sendo nomes fundamentais aí da equipe russa, enquanto o Brasil teve ali o Vladimir Marques fazendo 25 pontos, mas não foi o suficiente. E ainda, te cortando, Fábio, teve a questão do erro de arbitragem, né? Pelo menos a reclamação brasileira, no caso, é que o placar estava em 62-62 e a posse seria brasileira, né? O Brasil podia ter a bola para vencer a partida, mas os brasileiros contam que os juízes inverteram uma reposição ali de lateral, deram a bola para a União Soviética e aí sim os russos conseguiram ali aos 64 pontos, vencendo o Brasil, que não teve tempo de tentar empatar ou virar eventualmente, né? Ainda sem a linha de 3 pontos, o mais provável seria um empate para a prorrogação. Tem muita reclamação desse lance, né, até hoje, por parte dos brasileiros. Com isso, né, a União Soviética chegava a uma vitória e uma derrota, levando em consideração aí o jogo contra os Estados Unidos na semifinal. E a mesma situação do Brasil, né? Uma vitória e uma derrota até então. Exato, né? E o saldo brasileiro estava praticamente zerado, né? Porque tinha vencido por 3 a Itália, perdido por 2 da União Soviética e restava o último confronto contra os Estados Unidos, Fábio. Naquele momento, os Estados Unidos já tinham batido a Itália, então os Estados Unidos estavam com 2 vitórias, né, em 2 jogos, considerando a partida anterior contra a União Soviética. A União Soviética também venceu a Itália, né, por 78-70, então era os Estados Unidos 2-0, a União Soviética 2-1 e o Brasil 1-1. Uma vitória brasileira traria um empate triplo com os 3 times, né, Estados Unidos, União Soviética e Brasil, com 2 vitórias e uma derrota, mas precisava ganhar dos Estados Unidos, e era um senhor time dos Estados Unidos. Vale lembrar, em 1959 não era uma grande equipe, né, era uma equipe alternativa dos americanos. E o que acontece, Fábio, quando os Estados Unidos vai mal em uma grande competição de seleções? O que eles fazem na edição seguinte? Eles apelam. E eles apelaram em 1960 em Roma. Eles levaram para a Itália Jerry West, Walt Bellamy, Oscar Robertson e Jerry Lucas, entre outros. Tá? Então, era esse quarteto americano que não tinha pra ninguém, chegou a ser considerado o melhor time da história, né, Fábio? Até consideração às seleções amadoras, foi considerado, ou é considerado até hoje, o grande time de basquete, né, dessas seleções amadoras que disputaram os Jogos Olímpicos, né, porque tinha ali, como você mencionou, né, o Oscar Robertson, que depois foi fazer história, né, na NBA, pelos Cincinnati Royals, hoje Sacramento Kings, depois Milwaukee Bucks, né, ali parceiro do Kareem Abdul-Jabbar nos anos 70, o Walt Bellamy, que pouca gente se recorda dele, né, mas foi a primeira escolha do draft de 61, né, do ano seguinte. Exato. Novato do ano em 62, né, e que também tem essa história ali nos anos 60. Jerry Lucas, companheiro do Oscar Robertson no Cincinnati Royals, e depois mais velho aí, também nos anos 70, foi campeão da NBA pelo New York Knicks. E tem, claro, simplesmente Jerry West, né, o logo da NBA. Pois é, Jerry West, inclusive, que nos deixou, né, faleceu semanas atrás, antes
dessa gravação. E aí, no confronto contra essa seleção estrelada americana, não deu para o Brasil. 90-63 para os Estados Unidos. O Bispo ainda se lesionou durante o jogo e não deu, né? O Vladimir Marques ainda anotou ali 19 pontos, mas não foi o suficiente. E com a derrota para os Estados Unidos, a classificação ficou assim, né? Estados Unidos com 3 vitórias e nenhuma derrota, a União Soviética com 2 vitórias e uma derrota, o Brasil com 1 vitória, apenas contra a Itália na fase anterior, e 2 derrotas, e a Itália ficou em quarto, sem nenhuma vitória. Estados Unidos, ouro, de novo, União Soviética, prata, de novo, e o Brasil, agora sim uma novidade, medalha de bronze, Fábio, segunda medalha da história do basquete masculino, do basquete brasileiro, né, visto que o basquete feminino só foi entrar no calendário olímpico na década seguinte. No final das contas, ainda um bom resultado, né? E foi a segunda medalha em esportes coletivos, né, pro Brasil. A primeira e a segunda foram do basquete. E a terceira também. E também, né, convém destacar que foram apenas 2 medalhas que o Brasil venceu nos Jogos de Roma, né? Ambas foram bronze, e a outra foi do nadador Manuel dos Santos Júnior, o Maneco. Então o Brasil saiu de Roma com 2 medalhas, 2 de bronze, uma delas da seleção de basquete, em uns Jogos Olímpicos que ficou marcado também, né, por ter a medalha de ouro de Cassius Clay, né, no peso meio pesado do boxe. Ele que aos 18 anos, então, né, vencia, se tornava campeão olímpico, e já fazendo história, Cassius Clay, que para quem não conhece, depois se tornou Muhammad Ali. Exatamente. Tivemos outras grandes histórias também nesses Jogos Olímpicos, que foi a primeira edição dos Jogos, Fábio, transmitida ao vivo. Todos os outros, desde 36, que foram registrados, não eram transmitidos em tempo real. E a primeira vez que isso aconteceu foi, de fato, em Roma. Só que aqui no Brasil, Fábio, a recepção não foi boa. Claro, o basquete foi celebrado, né, mas a campanha brasileira não foi boa. Até, mais uma vez, vou recorrer à Revista do Esporte, que eu acho que foi a cobertura mais legal dos jornais antigos que eu peguei para acompanhar essa edição de Roma. E eles dizem, né, abre aspas, é com tristeza que reconhecemos ter sido dos mais inexpressivos o balanço da atuação brasileira nas Olimpíadas de Roma. Representado em 14 dos 21 esportes que compuseram a grande competição, apenas em 4 o Brasil conseguiu classificação às finais. No cômputo final, verificou-se que ao nosso país coube posição das mais melancólicas, sobrepujados que fomos por nações de muito menor tradição esportiva. Do desastre salvaram-se apenas o nadador paulista Manuel dos Santos, o basquete, um parênteses, só esses 2 com medalha, o iatismo e o ciclista Anésio Argenton. Esses 2 foram para as finais, mas não medalharam. Voltando. Para que esse fato não se repita em 1964, o COB deve ir, desde já, tomando providências para que nós nos reabilitemos em Tóquio. Narrador dizendo agora, o Brasil não se reabilitou em Tóquio. Foi ainda pior, na verdade. Mas vamos continuar em 1960, porque também para a Revista do Esporte, na volta ao Brasil, o Canella deu uma entrevista exclusiva. E até a manchete era: medo dos Estados Unidos derrotou os brasileiros em Roma. Canella explica por que o nosso basquete não foi campeão nas Olimpíadas. E aí ele elenca algumas razões. Primeiro, ele fala assim, abre aspas novamente. Brasil e Rússia são 2 quadros com a mesma força, e a prova foi que vencemos por 4 pontos e perdemos por 2. Na partida decisiva, os soviéticos jogaram com selvageria e contaram com uma arbitragem camarada, repleta de erros e má-fé. Então, mais uma vez, a arbitragem aí foi colocada, né, como vilã de uma eliminação brasileira. Depois o repórter pergunta, a seleção nacional correspondeu à expectativa? Ao que o Canella responde, correspondeu não, ultrapassou a expectativa, porque tivemos escasso treinamento. Apenas um mês, enquanto os Estados Unidos, Tchecoslováquia, Porto Rico, Itália, França e outros se prepararam por mais de 3 meses. Além disso, a temporada em Portugal, brilhante sob o aspecto de congraçamento, foi prejudicial à preparação pela falta de teste positivo.
Tanto que na estreia contra Porto Rico, nas Olimpíadas, ficou patenteada a fragilidade da nossa defesa. Cara, é impressionante, né? Tempo de preparação curto, arbitragem contra... Passam-se as décadas, Fábio. Eu fico impressionado. E é o mesmo discurso. Parece que eu tô lendo algo de 2023, de 2019, falando que a gente se preparou por pouco tempo. Foi a nossa análise nos jogos de base, masculino e feminino, do Sub-18 recentemente. E piora. Lá na última pergunta, nas duas últimas perguntas, o repórter fala: o Brasil poderá sagrar-se bicampeão mundial? E o Canella afirma que sim, se daqui para a sua realização cuidar mais do basquete. Abre parênteses, o Brasil foi bicampeão mundial em 63. E no final, Canella encerra fazendo um apêndio. Ele diz assim: dirijo veemente apelo aos grandes clubes e chefes das seções esportivas. Ajudem o basquetebol, o esporte abandonado, que graças a um pugilo de desportistas tem trazido glórias e mais glórias para o Brasil. Fábio, que ano que a gente tá, Fábio? É impressionante. Faço minhas palavras de Canella. Que ano que a gente tá. Vê que o buraco é mais embaixo, né? O basquete brasileiro sofre, agoniza há muito tempo, mesmo quando tem grandes resultados. Pois é. E para encerrar da minha parte, vale o registro também, né, nos Jogos Olímpicos de 1960, que contou com a arbitragem brasileira. Teve a presença de Renato Rigueto apitando partidas, né, nos Jogos Olímpicos. A primeira vez a arbitragem brasileira em Jogos Olímpicos no basquete, e o Renato Rigueto apitou em 60, depois 64, 68, 72, Mundial de Basquete Feminino, Jogos Pan-Americanos. Um cara que depois ali em 2007, inclusive, foi incluído no Hall da Fama da FIBA. É um nome histórico, né, da arbitragem do basquete mundial, inclusive. E eu até lembro da edição passada, né, de 56, quando teve a presença dos soviéticos aqui no Brasil, né, para fazer amistosos. O Renato Rigueto foi um dos árbitros e foi elogiado, inclusive, pelos soviéticos e tal. Posteriormente, então, ele marcou a presença nos Jogos Olímpicos e até a década de 70, né, marcando história também. Não confundir com o Renatinho Santos, que também apitou Olimpíadas, mas aí já no século XXI. Dois árbitros olímpicos brasileiros com o mesmo nome, mas com algumas décadas de separação. Uma coisa que acabou passando por aqui também, Fábio, é que Roma 1960 foi a primeira vez que tivemos as Paralimpíadas. A primeira edição das Paralimpíadas foi em Roma, sem participação brasileira, né? Brasil, que viria a se tornar uma potência paralímpica, não jogou em Roma, né? A Itália foi a maior medalhista na época, seguida pela Grã-Bretanha, mas um fato curioso também, que a partir de 1960, os esportes paralímpicos também passaram a ter um maior destaque. Sim, e inclusive, né, Paralimpíadas também vem em decorrência da Segunda Guerra, né? Pela quantidade de pessoas, né, que acabaram se tornando deficientes físicos a partir das disputas, né, dos próprios conflitos, né, com bombas e tudo mais. O pessoal perdeu perna, né, braço, e havia assim, uma necessidade de incluir, né, o soldado, né, o soldado tem ali boa condição física, né? E então a partir disso pensaram em desenvolver o esporte paralímpico e a partir disso também as Paralimpíadas. Exato, começou muito na ideia da deficiência física, né? Porque era mais fácil de ver, de mensurar. Sim. Claro que ainda existem níveis e níveis de deficiência física, mas depois que vieram as intelectuais, né? Foi edições depois. Mas fica o registro, então, para a gente finalizar a história dos Jogos Olímpicos de Roma em 1960, com medalha de bronze do basquete, a nossa segunda medalha, indicando ali, continuando na nossa era dourada, né? Ou bronzeada também, dependendo do torneio que você está acompanhando. Mas foi a época áurea, a época das glórias do basquete brasileiro masculino. No próximo episódio, nós embarcamos para a Terra do Sol Nascente,
vamos para Tóquio em 1964. Antes de embarcarmos nesta viagem, eu conto com o like, os comentários, o compartilhamento de vocês também em todas as redes sociais, no YouTube, no Spotify. Se for no YouTube, se inscreve. Se for no Spotify, dá 5 estrelas pro podcast. Isso ajuda muito a gente. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima e falou!